Dorothy é uma adolescente ingênua que vive em uma fazenda no Kansas com sua tia Em e o seu tio Henry. Após um incidente envolvendo a sua vizinha rabugenta e seu cachorro Totó, ela resolve fugir de casa e é levada a um mundo mágico onde vive aventuras com seus novos amigos. Um espantalho sem cérebro, um homem de lata sem coração e um leão covarde. Nessa caminhada pela estrada de tijolos amarelos, nossa heroína vai aprender sobre amizade, lealdade, amadurecimento e vai descobrir que não há lugar no mundo como a nossa casa. Apesar de ser uma história razoavelmente simples, O Mágico de Oz de 1939, dirigido por Victor Fleming e estrelado pela inesquecível Judy Garland, é considerado por alguns um dos filmes mais importantes da história do cinema. E é sobre ele que falaremos agora no Cine Quinto. Roda a vinheta! Antes de continuar, devo avisar que este programa contém spoilers e se você decidir seguir é por sua conta e risco, mas, Mágico de Oz acho que todo mundo já viu, né? Se não viu, devia ter visto. Bom, se você estava fora do mundo nos últimos 100 anos, O Mágico de Oz fala sobre uma menininha que mora no Kansas e ela tem um cachorrinho chamado Totó que dá uma mordida na sua vizinha e a vizinha, muito brava e rabugenta, vai lá na casa dela e reclama, falou que vai mandar o Totó pra polícia, que vai matar o Totó e não sei o quê. E ela, além da vizinha e do tio e da tia, que ela é criada, ela também tem 3 pessoas que trabalham na fazenda, que são amigos ali, não sei se são trabalhadores, que depois nós vamos descobrir que são personagens que estão lá no mundo de Oz. Por isso, a gente não sabe direito se ela tá sonhando ou se ela tá acordada. É uma coisa meio Alice no País das Maravilhas ou Coraline. É uma estrutura muito parecida essas 3 histórias. Enfim, quando a vizinha vai lá pra casa dela pegar o cachorro consegue escapar e ela também foge. E no meio da sua fuga, ela encontra um picareta, que é uma espécie de um mágico lá, é um vidente, né, desses bem picaretas, e ele bate uma lábia pra ela, fala, você saiu porque você está triste com seus familiares, né, o que qualquer adolescente vai falar a mesma coisa. Então o cara pesca lá qual é a da Dorothy, coitada, e fica batendo um chaveco. E também ele é outro que aparece no mundo de Oz como o Mágico de Oz. Então tem todos esses paralelos entre a realidade e o suposto sonho, que no final a gente não sabe se é sonho ou não. A maior parte das pessoas acredita que sim, mas deixa aberto para que isso tenha acontecido. Mas isso também não importa para a história. Enfim, quando ela está voltando para casa, porque ela fala, chega, já fiquei muito longe de casa, ela é surpreendida por um tornado, um tufão, e a casa dela é levada para o céu e ela acaba nesse mundo mágico de Oz. A casa cai em cima da bruxa má do leste. Essa bruxa má do leste tem 2 sapatinhos que são os sapatos de Rubi. Ela encontra uma bruxa má, a bruxa má do oeste, que é a fada boa do norte ou do sul, eu não sei qual, a fada boa, não sei se é do norte ou do sul, mas é do norte ou do sul. Ela fala pra ela, usa esse sapatinho porque ele é muito poderoso, mas não fala mais nada. A história vai se desenvolvendo e ela encontra 3 pessoas no meio do caminho, personagens que são o espantalho, que é um espantalho que quer um cérebro, ele não tem cérebro e ele busca por um cérebro. Logo depois ela encontra um homem de lata que quer um coração, ele não tem um coração. E depois ela encontra um leão covarde que quer ser o rei da selva, mas ele não é corajoso. E juntos eles vão buscar o Mágico de Oz, que é quem pode dar todos esses poderes para eles. E ela, o que ela deseja é voltar para casa. Enfim, muitas aventuras acontecem, a bruxa fica lá enchendo o saco deles para eles não chegarem no final. Quando eles encontram o mágico, eles descobrem que o mágico nada mais é do que uma farsa. Porque o Totó, o cachorrinho que tá sempre com ela, puxa a cortina e mostra que o cara é só um cara com vários equipamentos lá, fingindo que é mágico, mas não é ninguém. Assim como o rapaz que ela conheceu na vida real, que nada mais era do que um charlatão. Mas ela descobre, junto com os outros, que a coragem, o cérebro e o coração sempre estiveram dentro dele. Olha que bonito. Então essa basicamente é a história, bem resumida, do Mágico de Oz, se você não conhece. Bom, antes de falar do filme em si, eu quero falar de algumas coisas interessantes. Primeiro a música, né? Harold Arlen, que é o compositor que fez a maravilhosa Over the Rainbow. Eu até comentei que o Oscar esse ano tava Meu Nome é Ken, ou aquela outra da Barbie que ganhou, que são músicas muito pobres. E aí você vê o Harold Arlen com Over the Rainbow, que é uma música maravilhosa, riquíssima. E não só isso, ele fez outras músicas. Aliás, é um musical, né, o Mágico de Oz, e todas as músicas do filme são muito legais. Tem umas coisas de palavra, jogo de palavra um atrás do outro. Se você não entende inglês, ouve em inglês, tenta pegar uma letra traduzida.
produzida, os jogos de palavras são sensacionais. O Harold Harley fez músicas como Accentuate the Positive, que foi gravado pelo Paul McCartney no disco de jazz que ele fez recentemente. Come Rain or Come Shine. A música Come Rain or Come Shine, que a Bette Midler cantou lindamente no filme Para Eles com Muito Amor, que em inglês chama For the Boys. É um filme muito legal, a Bette Midler participa de ela canta para os meninos em guerra, né, para as pessoas em guerra. Tem músicas maravilhosas, P.S. I Love You. Muito legal esse filme. Quer dizer, eu vi há muito tempo. Quando eu vi, eu gostei. Deve ser muito legal. E também ele fez outras coisas como The Old Black Magic, que foi gravada pelo Tony Bennett. E eu acho que a mais famosa, Stormy Weather, que foi gravada pela Etta James. Procura Stormy Weather, é uma música maravilhosa. A Etta James arrebenta. Bom, e o próprio Over the Rainbow virou famosíssimo com aquele havaiano, que tem um nome impronunciável, Calloway, que é um gordão que toca o ukulele. Aliás, foi ele que trouxe o ukulele de volta para o mundo e virou esse inferno, né, que ninguém aguenta mais ouvir o ukulele. Mas a música é muito bonitinha, a versão dele também é muito legal. E ele morreu, esse rapaz morreu, explodiu, né? Era, assim, realmente, é uma das pessoas que eu já vi na vida mais gordas, sem gordofobia aqui, né, antes que me fale qualquer coisa, mas ele era um cara, assim, muito, muito talentoso. Outra coisa que foi revolucionária nesse filme, e realmente quando você olha até hoje impressiona demais, é o uso do Technicolor. Technicolor é uma técnica de colorização, se eu não me engano, são 3 filmes, né, 3 negativos, cada um com uma cor e depois você junta os 3. Alguém pode me corrigir se for uma coisa mais técnica, mas eu acho que é isso. Por isso que ele tem cores vibrantes para cada cor do RGB, né, que são as 3 cores primárias. Ele filma uma câmera, então é um negócio que as cores pulam da tela. Deve ter sido, na época, para quem nunca tinha visto muita coisa colorida, deve ter sido um escândalo, assim. Só que no Oscar do ano, ele perdeu, o Mágico de Oz perdeu para E o Vento Levou, que também é um filmaço e que também foi feito em Technicolor, e as cores de O Vento Levou também são incríveis, só que apesar de mais realistas, né, tem aquelas cenas de incêndio no E o Vento Levou que são maravilhosas, mas enfim, perdeu para um bom filme, né, não dá para reclamar, mas eu acho que o Mágico de Oz ficou um pouco mais icônico, principalmente na cultura pop, né? E antes de entrar na interpretação do filme, especificamente, eu queria falar dos bastidores, porque esse filme vale só porque é muita coisa interessante de bastidor, né? Bom, a gente falou aqui do filme Babilônia, me lembra muito o filme Babilônia, aqueles bastidores com sexo, as pessoas tratando um ao outro muito mal. Esse filme me lembrou o Babilônia, porque Hollywood sempre teve isso e até hoje, né? Apesar de ter os atores serem mais bem tratados hoje, até por causa das leis, como é que é o nome? Sindicatos, né? Na época não era bem assim. A Judy Garland tinha apenas 16 anos, aliás, o nome dela é Frances Ethel Gunn, é o nome verdadeiro dela, e depois ela com as irmãs, elas viviam no Vaudeville, que é uma espécie de teatro do começo do século que tinha musicais, não tinha muita moral assim, mas era sempre uma comédia com musical, dança e tal, por isso que ela tem esse talento. E ela foi descoberta pela MGM, pelo Louis B. Mayer, foi que era o chefão da MGM, e ela foi muito maltratada por esse próprio Louis B. Mayer, que chamava ela de patinho feio, porque afinal de contas ela era, entre as atrizes que ela convivia, bom, as atrizes eram Ava Gardner, Elizabeth Taylor, Lana Turner, só mulherão, daqueles mulherões de Hollywood no auge de Hollywood, né? Então você imagina que a Judy Garland, apesar de ser muito bonita, era uma menina com uma beleza mais normal, que eles diziam, a girl next door, né? A menina da porta do lado, que até hoje tem aquela Zendaya lá, Zendaya, sei lá como é que é o nome dela, ela tem um pouco essa beleza, né? Que eu não acho ela muito bonita, mas ela tem um pouco disso, de uma menina normal, mas que tem alguma coisa, né, que chama atenção. Só que isso pra ela fez muito mal, porque imagina, uma menina de 16 anos envolta de todo o glamour de Hollywood, só que todas aquelas mulheres lindas, os caras chamando ela de patinho feio, fazendo ela trabalhar que nem louca. Ela já tomava anfetamina pra acordar e remédio pra dormir com 16 anos. Eles faziam ela emagrecer mais porque ela não era gorda, mas eles faziam ela emagrecer mais do que necessitava. Ela tomava pílula para emagrecer também. Dizem, isso aí é meio controverso, ninguém consegue confirmar muito, que faziam ela fumar 8 maços por dia para ela emagrecer, enfim, tem coisas assim muito bizarras, e a mãe, inclusive, dizem que
que aprovava, meio que fazia vista grossa e até incentivava esse tipo de coisa. E ela acabou morrendo mesmo de drogas, né, de pílulas, de overdose de pílula. Teve muitos altos e baixos na carreira. Ela fez a primeira versão, se não me engano, do filme Nasce uma Estrela, que agora teve recentemente, e foi o papel que mostrou que ela era uma atriz de verdade, não só uma menininha. Ela teve muito sucesso, foi muito querida pelo público, mas teve uma vida difícil. E ela também é a mãe da Liza Minnelli, que também teve problemas com drogas, mas ela superou, aparentemente, depois. Ela sofria assédio sexual dos anõezinhos no set de filmagem do Mágico de Oz. E além de tudo, ela ainda tinha um problema que todo mundo tinha muito ciúme. Como assim uma criança de 16 anos vai ser a principal do filme? Então todo mundo tratava ela muito mal, inclusive o Homem de Lata, o Espantalho, o Leão, ninguém gostava muito dela. A única que tratava ela bem era a Bruxa Má do Oeste. Curiosamente, era a vilã do filme, era a única que realmente tratava ela com algum carinho. Além de tudo isso, dizem que o set de filmagem, a iluminação, por causa dessa coisa das cores, era muito, muito alta. Chegava a mais de 38 graus no set de filmagem. Aquelas pessoas... Imagina aquele leão, ele tinha uma fantasia com pele de leão de verdade. Quando ele acabava as filmagens, parece que tinha uma equipe só pra secar a roupa, de tão molhada que ficava de suor. Era um negócio bizarro. O cara tinha que se alimentar por canudo, por causa da maquiagem, ele não podia tirar, ficava o dia inteiro. Os Munchkins, que eram os anõezinhos da primeira cena, muitos, ou a maioria, vieram de freak shows, de circos. Naquela época era comum o circo de pessoas que eram meio diferentes, ou que tinham algum problema físico, ou que eram anões e tal. Mulher barbada, né, aquelas coisas. Hoje em dia é até moda, né, mulher barbada, mas na época não. Eles vinham desses freak shows, então eles eram muito maltratados. Eles chegavam a ganhar $50 por diário, ou sei lá, por mês, enquanto o cachorro, o Totó, ganhava 150. Então pra você ter uma ideia de como eram tratados Era tipo gado mesmo, o pessoal tratava os caras que nem lixo. Se tratavam assim a artista principal, imagina os outros, né? As maquiagens também tiveram muito problema. O Homem de Lata, o primeiro Homem de Lata, não era pra ser o que foi. Ele teve um problema por causa da maquiagem dele que tinha alumínio, e ele ficou completamente ferrado com alumínio. Teve uma intoxicação, foi parar no hospital, quase morreu, e eles tiveram que substituir por outro que não soube que o outro saiu por causa disso. Eles mentiram pro cara. A maquiagem da Bruxa Má era feita com cobre, que também deixou ela envenenada pela maquiagem. É um negócio muito louco. E ela também, numa das cenas que explode o negócio e ela desaparece, olha só como é que era. Explode um negócio de fogo na frente dela e abriu um alçapão e ela caía no alçapão. Esse era o efeito especial do negócio. E uma vez o alçapão não abriu e ela se queimou, queimadura de 2º grau. Então olha como é que era o set de filmagem nessa época. Era um negócio, assim, bizarro. A gente tem todo esse glamour, o filme é lindo, né? Mas quando você vê o que tinha por trás, é muito louco. O Espantalho também, ele até morrer ficou com marcas da fantasia dele, da máscara. Tem uma hora que tem uma chuva de neve, né? Cai a neve para eles acordarem, porque a fada boa faz lá uma mágica para cair chuva de neve. A neve era feita de amianto, bicho. Amianto. Na época ninguém sabia. Isso era muito usado em Hollywood. E também um monte de gente se intoxicou com amianto. O amianto é super venenoso também. Teve várias coisas nos bastidores. Só que no final foi um filme icônico. Até hoje a gente fala dele, né? Bom, e para finalizar, tem uma lenda urbana, que acabou virando uma lenda urbana, que um dos anõezinhos lá se matou no set, enforcado, e que no fundo de uma das cenas eles estão andando pela estrada de tijolo amarelo, e aí no fundo você consegue ver um anão enforcado lá. Eles nem tiraram do set, deixaram o anão enforcado. Felizmente ou infelizmente, porque era uma história boa, não é verdade. Aquilo era só um pássaro que estava lá, só que no VHS ficava meio borrado. Depois, quando a gente viu em HD, você percebe bem que é um pássaro que tá no fundo, porque entre as coisas que eles conseguiam pro set de filmagem foi no zoológico de Nova York, ou sei lá, no zoológico da Califórnia, eles conseguiram alguns animais, uns pássaros enormes para ficar andando pelo set, e esse era um dos bichos, mas o pessoal acha que teve essa história do anãozinho. Não aconteceu, tá? Bom, vamos às interpretações, né? Existe uma interpretação muito comum, que a gente vê bastante por aí, que ficou famosa, que é a interpretação econômica do filme. Olha só. O autor, ele diz que não tem nada a ver, que é uma história para crianças e tal, mas a interpretação é muito boa, eu acho que vale a pena a gente falar aqui. No final do século XIX, nos Estados Unidos e no mundo, tinha uma discussão econômica sobre o que ia usar como lastro para moeda, né? Então tinha o lastro ouro, o padrão ouro ou o padrão prata. Às vezes tinha alguns que defendiam usar os dois.
E essa briga tinha uma questão nos Estados Unidos de que os fazendeiros e o pessoal mais do sul, que não estava ligado à parte industrial, aos capitalistas, o pessoal que estava enriquecendo mesmo, que realmente nessa época era bem sacana, eles cortavam, tem uma história das ferrovias, que os caras iam cortando salário de um jeito assim absurdo, que os caras quase passando fome, e aí teve revoltas e polícia matando os caras, assim, na época realmente não era mimimi dos caras, era um negócio pesado. E para os trabalhadores, teoricamente, na ideia de muitos lá, o melhor seria o padrão prata, porque a prata é mais fácil de você encontrar na natureza, então você conseguia mais. Os economistas me perdoem, tá? Eu posso não ser muito exato nas coisas, mas é mais ou menos para a gente ter uma ideia. Eles defendiam, os trabalhadores, os fazendeiros defendiam o padrão prata, né? O pessoal de Wall Street, o pessoal, os industriais, os empresários defendiam o padrão ouro, que no final foi o que acabou sendo adotado. Só que nessa época ainda estava tendo essa briga. Teoricamente, o escritor, até pela história deles, o escritor, que é o L. Frank Baum, ele tinha ligações com algumas coisas, inclusive, eu não sei se é madrasta ou a esposa, que tinha ligações com o movimento feminista, com as sufragetes, com essa coisa que pediam para as mulheres votarem. Então ele tinha essa ligação com os movimentos mais dos trabalhadores e tal. Então por isso que o pessoal acredita que no fundo pode ter isso. E quando eu explicar por quê, vocês vão ver que o negócio é bem impressionante. Tinha essa briga entre o padrão ouro e o padrão prata, e para o escritor, provavelmente para o Baum, o que ele defendia era o padrão prata, que era melhor para os trabalhadores, teoricamente. Quando você vê a história da Dorothy, quando ela chega, ela vai por uma estrada de ouro, né? De Yellow Brick Road, a estrada de tijolos amarelos, que seria o padrão ouro, que é um padrão que ele chama atenção e que todo mundo fala para você ir por lá, que ia ser melhor e não sei o quê. Só que os sapatinhos dela são de prata no livro. No filme eles são vermelhos, de rubi, por causa das cores, mas no livro eles são de prata. E quando ela vai pelo Yellow Brick Road, no final a gente descobre que o que vai salvar, levar ela para casa de novo, são os sapatinhos, né? Quando ela tá indo pelo Yellow Brick Road, lá, pelo amarelo, que seria o padrão ouro, ela tá indo para descobrir e chegar na cidade de Esmeralda, que seria Washington. Ela seria o cidadão comum, o espantalho seria o fazendeiro, o homem de lata seria o trabalhador da indústria, e o leão, que é o covarde, seriam os políticos que falam que vão ajudar o povo, mas não ajudam. Aliás, tinha até um candidato à presidência democrata que acabou perdendo, e dizem que é ele que é o leão covarde. Quando eles chegam onde seria Washington, ou Wall Street, ou alguma cidade dessas importantes, que seria a coisa de Esmeralda, eles encontram o Mágico de Oz. E Oz, OZ, em inglês, como a gente fala quilo aqui, é QG, né? Quilograma. Lá, OZ significa onça de ouro, é o peso do ouro. Então, por isso que eles acreditam que Oz simboliza o ouro, e quando eles chegam lá, o Oz é um pilantra. Então, qual é a moral da história? Bom, você chegou achando que o ouro ia ser a salvação, mas aquilo tudo é uma ilusão. O ouro não serve para nada. O que vai te salvar mesmo, no final, são os sapatinhos de prata. Ou o padrão prata que salvaria os trabalhadores enfim. É uma teoria muito interessante, eu achei muito legal. Mas eu tenho a minha própria teoria. Para mim a história tem uma representação um pouco mais psicológica. Para mim é uma história sobre amadurecimento. Vamos ver, ela tá em casa, né, uma vida comum, ela tá lá na infância, que seria a casa dela, e ela é levada por um furacão para um lugar diferente, mágico, esquisito, que ela tem ao mesmo tempo medo, ao mesmo tempo ela acha o máximo. O que seria isso? Para mim é a puberdade. Chega aquele monte de hormônio e bagunça toda a vida da pessoa, que tava lá em casa, tava na infância, sossegado, com o pai e com a mãe. Tanto é que quando ela foge, quando ela tá lá, ela fica muito culpada. Pô, eu estou me afastando dos meus pais, eu quero voltar para casa. E quando a gente cresce é um pouco assim, né? Você fica com aquela coisa, muito legal, é um mundo novo, é um mundo diferente, mas ao mesmo tempo você fala assim, pô, mas aquela sensação de ser criança, de estar ali, eu vejo muito nas crianças de 7, 8 anos que estão começando a ficar mais criança, quase adolescente, deixou de ser aquela criancinha, assim, você vê que tem uma tristeza ali, ao mesmo tempo tem um vislumbre de uma coisa nova, uma coisa
né, que vai acontecer na vida que é muito interessante, e é mesmo, né? E é nessa idade, eu acho, que a pessoa começa a descobrir o mal, que ela perde um pouco a inocência, apesar de ainda ser muito inocente, ela começa a ver que o mal existe. Então a vizinha representa isso. Pô, como que alguém pode querer mal ao meu cachorrinho? Que o cachorrinho representa um pouco a intuição, aquela coisa que sai, que foge, meio que ela não quer, mas foge. Então, assim, por que você quer, o mal quer fazer o mal, né? Por que ele quer as coisas que eu tenho aqui? Então ela representa esse conhecimento do mal, né? Só que ela vai pro mundo ainda um pouco inocente e encontra as pessoas como o Mágico de Oz, que na verdade ainda não é o Mágico de Oz, é o cara lá picareta, que fala um monte de coisa óbvia. Nossa, você tá se sentindo assim, porque um adulto olha para uma criança e ele vai saber mais ou menos o que ela tá sentindo, vai saber porque a gente é safo, né? A gente já viveu bastante. E ela vai falar, nossa, como você sabe? Vai ficar encantada com aquilo, você é um adivinho, você sabe tudo que eu tô pensando. Então também tem essa, eu acho que tá expresso ali nessa hora, essa coisa também da infância de você olhar para os adultos e falar, nossa, eles sabem muito mais, só que na verdade o cara é um cara adulto, só que tem um pouco mais de vivência do que você. Bom, e aí quando ela chega no mundo de Oz, que é onde ela tá realmente, vai enfrentar esse caminho que é de amadurecimento, a primeira coisa que a fada boa fala para ela, ó, você precisa enfrentar o mal de frente, você não pode voltar pelo mesmo lugar que você veio. Me lembra também a história dos Reis Magos, quando eles chegam para visitar Jesus, quando ele nasce, e eles descobrem que eles não podem voltar pelo mesmo lugar porque o Herodes vai pegar eles. E aí eles têm que fazer um novo caminho. E é assim a vida da fé, a vida do amadurecimento. Você precisa fazer a mesma coisa, só que por outro caminho. E é isso que ela vai descobrindo. Ela não pode voltar pelo mesmo lugar que ela veio. Ou seja, ela vai ter que enfrentar o mal de frente, ela vai ter que encarar, ela vai ter que encontrar, por exemplo, a razão, que seria o cérebro do espantalho, a emoção, que seria o homem de lata, e a coragem, que são coisas que a gente precisa desenvolver nessa fase da vida. Então, só que todas precisam estar mais ou menos equilibradas. Você não pode ser uma pessoa extremamente racional, nem extremamente emocional, e você não pode não ter coragem. E tudo isso junto, que são os três ali, os três personagens, para você conseguir voltar para casa. Quando ela encontra o leão, o espantalho e o homem de lata, na verdade ela tá tendo contato com essas coisas e tá buscando, eu preciso da razão, eu preciso da emoção. Como que eu vou encontrar isso? Bom, eu vou encontrar isso com alguém maior que eu, com algo que eu não sei o que é direito, que seria o Mágico de Oz, né? E ela vai atrás. Quando ela chega no mágico, ela descobre que o mágico é um charlatão, que na verdade não é bem o que ela imaginava. E que ele, apesar de ter ajudado ela no caminho, não é aquilo que fez dela mais corajosa, não foi aquilo que fez dela mais inteligente, ou mais racional, e nem aquilo que deu coragem. No fundo, ela já tinha a coragem, ela já tinha tudo isso dentro dela. Tanto é que uma das falas do filme, mais bonitas até, que ela fala, bom, não tem nada que eu possa encontrar que eu já não tivesse. O que ela diz ali é isso, ela simplesmente desenvolveu aquelas coisas que já estavam dentro dela. E tem um negócio que eu acho muito legal nesse filme, que é quando o mágico descobre tudo isso, ele é meio desmascarado, vamos dizer, ele tenta usar a aprovação externa. Então o que ele fala? Não, eu vou fazer você ter coragem, porque eu vou fazer você ter um cérebro, eu vou te dar um diploma, olha só. Eu vou fazer você ter mais coragem, eu vou te dar uma condecoração, eu vou fazer você ter um coração, eu vou te dar um coração aqui de sei lá o quê. Enfim, quando chega nessa hora, eles têm a tentação de esperar a aprovação externa. Aquilo tudo, o diploma não quer dizer nada. Ele já era uma pessoa, ele já estava inteligente. Tanto é que no caminho ele desenvolve a inteligência. Ele é um dos caras que tem mais ideias boas para fugir da bruxa. Ele é um do cara. O leão, apesar de ele ser medroso, ele encara as coisas. Ele tem medo, mas ele vai. Que é o que a gente sempre fala. O corajoso não é o que não tem medo, é o que foge. Mas o leão não foge. É a mesma coisa o homem de lata, ele chora no meio do caminho, então ele já tem aquilo dentro dele, e aí a própria Dorothy fala, não, vocês não precisam de nada disso, vocês já têm isso, a gente já tinha isso o tempo todo, só que agora a gente está desenvolvido. E aí, com isso, ela consegue voltar para casa. A frase, não há lugar como a nossa casa, there's no place like home, que é uma das principais frases do filme, ela não existe no livro.
É engraçado, ela não tem no livro, mas a moral da história é a mesma, né? Quando ela chega, ela tenta voltar com o mágico, né, pelo balão, só que o mágico, quando vai voltar de balão, ele não sabe direito pra onde ele vai voltar, é uma coisa assim. E ela, na última hora, fala assim, não é assim que eu vou voltar pra casa. Porque o instinto dela, que seria o cachorro, sai correndo do balão. E aí ela vai atrás do instinto e fala, não é por aqui que eu volto pra casa. E aí a fada fala assim, não, é só você bater o pé com o seu sapatinho que você vai voltar para sua casa. E aí ela fala, não tem lugar como a minha própria casa. E quando ela chega, ela fica muito feliz. E o que isso simboliza para mim? E eu acho que é uma coisa que todo mundo tem que aprender. É aquela velha história de você ver a mesma coisa com outro olhar. Quando você vira cristão, a gente fala que, não sei se foi Jesus mesmo que falou, ou se foi São Paulo, enfim, em algum lugar da Bíblia, tá? Eu, como católico, leio mal a Bíblia. Os nossos amigos protestantes vivem enchendo nosso saco. Ele diz que Cristo renova todas as coisas, ou seja, não é que ele vai mudar as coisas que já estão aí no sentido de que aquela mesa vai virar uma outra coisa. Ela vai continuar sendo aquela mesa. O que vai mudar é o meu olhar sobre aquela mesa, é como eu vejo a vida, e realmente isso muda tudo. Apesar de parecer que não muda materialmente, mas muda tudo. E essa história é justamente isso, é o caminho para que a pessoa dê a volta para voltar para casa, que é o que a gente faz na vida, dar a volta, aprender para chegar em casa. E a nossa casa, para nós que acreditamos, é estar diante de Deus, louvando a Deus, é voltar para casa. Isso é voltar para casa, quando a gente morre e está diante do Senhor. Se você não acredita, de qualquer jeito, psicologicamente, é você voltar para a sua própria história, é você não esquecer o que você passou, é você estar sempre olhando para as coisas como se fosse uma criança, como se fosse com uma certa novidade. Chesterton fala isso de um jeito muito bonito. Ele fala, o sol nasce todo dia, e Deus olha para aquilo como uma criança. Ele sabe que vai se repetir, mas é como uma criança que fala de novo, de novo. E a nossa vida é isso, a gente tem que olhar para a mesma coisa que acontece todo dia, para o nosso dia a dia, olhar para isso com espanto. Né? E é isso que esse filme mostra. Você não precisa mudar de casa, você não precisa mudar de nada, você precisa olhar para as coisas com um novo olhar. Na minha opinião, o olhar cristão é o que faz a diferença. O meu querido Daniel viu aqui, Apocalipse 21:5, que o próprio Cristo fala, eu renovo todas as coisas, eu faço novas todas as coisas, e é isso, né? O que esse filme faz é isso, ele pega o que ela já era e renova todas as coisas, e ela volta para a própria casa, só que muito mais feliz. Bom, e para terminar, quando a Dorothy chega para o mágico ali, ela fala, eu estou aqui como uma pequena e humilde. É o Jesus no Sermão da Montanha, né? Para você chegar a todo esse conhecimento, você precisa de muita humildade, você precisa se esvaziar para que você possa se encher de vida, né? Se encher de Deus. Para mim, o Mágico de Oz é uma história sobre amadurecimento e sobre você ter um outro olhar sobre as coisas, que na verdade é uma história, no fundo, até de conversão, se você for pensar. Mas aí talvez eu esteja dando um passo a mais e jogando a bola para o meu lado. Você não precisa acreditar nisso. Para terminar, eu queria falar um pouco da história do Baum, né? Do escritor. Era um adepto, ele foi até sócio do clube de teosofia da Madame Blavatsky, que a gente vai falar um pouco mais sobre ela mais para frente. A Madame Blavatsky é aquela coisa assim... Pensa na New Age, só que no começo do século, né? No começo do século XX ao fim do século XIX. Aquela coisa, tudo vale, Cristo é legal, mas também vale hindu, vale o budismo, vale... O que para mim é um absurdo, por uma só coisa. Se Cristo estava certo, não tem como o hinduísmo estar certo. Cristo falou que veio aqui para salvar, o cara se entregou a própria vida para salvar a humanidade. Se ele se entregou e não salvou a humanidade, ele é louco, não, cara, como é que você vai acreditar nisso e em outras coisas? Porque ele diz que existe só um Deus e que ele é Deus na Terra porque veio para salvar o mundo. Se você não acredita em todas as palavras dele, ele é maluco. Então não tem como. A teosofia é uma coisa que é para quem não conhece nem Cristo, nem Buda, porque não tem como, é incompatível, logicamente incompatível. Mas era uma onda na época, e eu não sei se ele se aprofundou muito nisso, não sei o quanto disso tem na história, até porque o livro é diferente do filme, ele tem muito mais elementos que o filme, são 9 livros, se eu não me engano, sobre Oz. Então tem esse elemento que eu acho legal a gente colocar aqui.
O cara acreditava, até os teosofistas acreditam também que Jesus é importante, que ele falou muita coisa boa, mas é isso que eu falei, fica meio incompatível, né? Bom, e agora vamos aos legados, né? O que o Mágico de Oz, né, virou essa coisa popular, né? Virou até bandeira LGBT, os caras virou um símbolo, né? Que não tem nada a ver a história na época, nem as pessoas nem se preocupavam muito com isso, mas enfim, virou um símbolo LGBT, tem o lance do arco-íris, né, e tal. Mas eu queria lembrar algumas versões interessantes. Por exemplo, Os Trapalhões e o Mágico de Oroz, que é um filme dos Trapalhões, um dos mais legais, tá? Né? Os filmes dos Trapalhões não são, assim, grandes filmes. Mas, por exemplo, nesse filme ele cita até 2001, pega lá o Didi com um osso, começa a bater no chão, joga pra cima. São outros tempos, né? Os caras citavam num filme infantil 2001, um filme desse. Hoje em dia, impossível pensar numa coisa dessa. Se bem que Barbie cita, né? Mas Barbie não é infantil. Tem outro filme que é bizarro, que chama Return to Oz, O Mundo Fantástico de Oz, em português, que, cara, tem umas coisas muito bizarras, assustadoras, as crianças odiaram, é de 1985, mas boa parte do que tá ali tá nos livros do cara, então pode ser interessante dar uma olhada. Sei lá, nem vi, tá? Então fica por sua conta e risco. Tem o Mágico de Oz on Ice, os caras fizeram, lembra do Holiday on Ice? Os caras fizeram o Mágico de Oz on Ice. Tem a versão de 1925, que o Homem de Lata era ninguém menos do que o Gordo, do Gordo e o Magro, o Oliver Hardy. Vocês lembram do Gordo e o Magro? Então, o Gordo era o Homem de Lata na primeira versão cinematográfica do Mágico de Oz, veja só. A gente tem recentemente Oz, Mágico e Poderoso, com o James Franco. Tem o Wicked, né, que é uma releitura para Broadway, e não tem nada a ver com o original, mas enfim, é uma releitura que veio dali. Eu lembro também do Yellow Brick Road, Goodbye Yellow Brick Road, do Elton John, né, Elton John falou. E não podemos esquecer, para fechar o nosso Cine Quinto, o grande hoax, o Mágico de Oz, que é você colocar o disco do Pink Floyd, The Dark Side of the Moon, quando o leão tem que ser numa gravação específica, o leão em preto e branco. Quando o leão em preto e branco dá o terceiro rugido, você encontra isso na internet. Aliás, Os Trapalhões e o Mágico de Oroz você também encontra no YouTube completo, tá? Esse aí você encontra na internet, os caras já sincronizando. Dizem que é uma sincronia, nossa, os caras fizeram o disco pensando no Mágico de Oz. Bom, todos os envolvidos já disseram que não. Um deles até falou, não, a gente pensou na Noviça Rebelde, não foi no Mágico de Oz. Não tem nada a ver isso, obviamente. E eu posso falar isso porque eu trabalho com cinema e isso acontece muito de você colocar uma música em cima e a gente chama até de Nossa Senhora do Sync, quando dá certo, porque 99% das vezes tem algum ponto ali que vai dar uma coisa certa. Apesar de que nesse caso tem umas coisas muito interessantes. Tem uma hora que no disco tem um coração batendo e é bem a hora que o Homem de Lata diz que ele não tem um coração e aparece o coração batendo. Mas são coincidências, né, gente? Isso acontece também. Então, eu, da minha parte, não acredito. Não sei se você acredita, comenta aí se você acha que eles fizeram mesmo pensando nisso. O que é um absurdo também. Imagina, na época você só tinha vinil, para você ver o filme, mal existia VHS ainda. Em 73, o VHS e o Betamax só vieram no final dos anos 70, só se popularizaram. Então, para você fazer esse tipo de sincronia, para que os caras iam fazer um disco assim, sem avisar ninguém, numa sincronia que era impossível para a época, que só descobriram depois do VHS, do DVD, enfim. Não faz muito sentido, né? Mas acredita no que você quiser, porque aqui somos todos livres, né? Dê um joinha, não esquece de compartilhar, espero que você tenha gostado dessa história. Eu gostei muito de fazer esse aqui, é um filme muito mais rico do que eu lembrava, apesar de eu saber que é um filme famoso. Espero que você tenha gostado também e até o próximo Cine Quinto.